Uma boa noite a todos, irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Estou aqui falando em nome do Grupo Espírita Allan Kardec, de Alvorada, do Rio Grande do Sul. E antes de iniciarmos a nossa exposição doutrinária, eu convido a todos para que façamos uma prece. Senhor da vida, Pai do infinito amor, infinita bondade, obrigado por estarmos aqui reunidos em vosso nome, buscando conhecimento através do estudo do seu Evangelho, que nos esclarece que somos espíritos imortais em mais uma existência terrena, buscando a nossa evolução espiritual. Obrigado por este Evangelho que nos conforta, que nos direciona o caminho correto que devemos a seguir, este caminho que leva ao reino de Deus. Ampara-nos, Senhor, através das boas vibrações, que sejamos envolvidos por essas energias no corpo físico, no corpo espiritual e no campo mental, para que possamos ter uma compreensão maior da reflexão que será feita na noite de hoje, no capítulo que estudaremos. Obrigado, Mestre Jesus, e que assim seja. Então, meus irmãos, o capítulo de hoje é: Não separeis o que Deus juntou. É o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E tem apenas 2 tópicos este capítulo. São apenas 4 páginas. E está nas mãos de Kardec, este capítulo, porque não tem instruções dos Espíritos. Mas nós sabemos que Kardec tinha um alto grau intuitivo, estava amparado pela Pleiade dos Espíritos da Codificação, pela Pleiade do Espírito de Verdade. E os 2 tópicos deste capítulo são indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então, indissolubilidade do casamento significa que é uma união permanente. Uma vez que um homem e uma mulher se têm unido num matrimônio cristão consumado. É um dos dogmas da Igreja Católica, baseado na afirmação de Jesus, que o homem não separe o que Deus juntou. Então, e Kardec nos diz: o divórcio é a lei humana que tem por objeto separar o que de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens fizeram e só é aplicável nos casos que não se levou em conta a lei divina. Quando não se leva em conta a lei divina, é que não se leva em conta a lei de amor. E mesmo Jesus não consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Quando os fariseus que seguiam a tradição religiosa judaica com muito rigor questionaram Jesus se era permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja, argumentando que esta era a lei de Moisés. Os fariseus estavam tentando Jesus, tentando pegá-lo pelo contrapé. Mas Jesus disse, não vem destruir a lei. Aí o mestre respondeu: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Está lá essa frase no Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. O que significa que desde o tempo de Moisés, não havendo afeição mútua no casamento, a separação podia tornar-se necessária.
Há duas espécies de família. Está escrito no capítulo 14, no item 8, honrai vosso pai e vossa mãe, que as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias pelos laços espirituais são duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias reencarnações das almas. Então, as famílias espirituais são aquelas que, através do esforço pessoal, buscando fazer a reforma íntima, conforme os ensinamentos do Evangelho que Jesus nos trouxe, elas vão se depurando, vão evoluindo e vão se encontrando muitas vezes com aqueles espíritos em várias reencarnações e vão se tornando famílias espirituais. E nós todos, quando buscarmos vivenciar todos esses ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, seremos todos uma família espiritual, a família universal. E a segunda família que fala no capítulo 14 é as famílias pelos laços corporais, aquelas famílias que são formadas pelos interesses mundanos, pelos interesses materiais, são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Não chegam a passar para a vida espiritual. Esses espíritos, quando desencarnam lá, cada um vai para o seu lado. Não tem essa afinidade, essa convivência, cada um busca o que é do seu interesse. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, nos diz assim, que, sendo o planeta Terra um mundo ainda relativamente primitivo de provas e expiações, é natural que na maioria dos agrupamentos familiares apresentem-se os sofrimentos de vária ordem, convidando à reflexão e ao trabalho de iluminação interior. Então, quando o sofrimento bate dentro do nosso lar, onde estamos ali com espíritos que reencarnaram conosco, para a reconciliação, para o reajuste perante as leis de Deus, se torna meio doloroso a nossa estadia no planeta Terra. E é nesse momento que nós temos que buscar a prece, buscar elevar o pensamento a Deus, pedir ajuda, para que nos dê sustentação, para que possamos fazer a nossa parte, cumprir com os nossos deveres dentro do lar, que busquemos fazer a nossa reforma íntima, buscando vivenciar os ensinamentos do Mestre, para cumprirmos com os nossos deveres de espíritos imortais. Joana segue em frente dizendo que o divórcio é a solução legal para o que moralmente já está separado. Se alguém não mais deseja espontaneamente seguir contigo, não te transformes em algema ou prisão. Não te apegues ao outro, porém até a consumação da tragédia. Joana de Ângeles está nos dizendo que não nos transformemos em algema de alguém e nem em prisão. Não vamos prender alguém, algemar alguém ao nosso lado, porque nós não desejamos a separação. Não vamos ser possessivo, porque ela é minha, porque ele é meu, e de mim não separa. Se separar eu mato, como a gente assiste muito aí nas mídias. Essas situações que acontecem de feminicídio, de homicídio, e várias situações de violência que acontecem no casamento quando há uma separação e um não aceita. Não te apegues, porém, ao outro até a consumação da desgraça. É o que ela diz. Vamos refletir sobre essa frase de Joana de Ângeles, sobre esse alerta dela. No livro Sexo e Vida, o Espírito Emmanuel nos diz que, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, compelido às vezes às últimas fronteiras da resistência,
É natural que o parceiro ou a parceira, relegado ao sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou calamidades outras. Então, quando o parceiro ou a parceira, o esposo ou a esposa, estão cumprindo com seus deveres dentro do lar, deveres do matrimônio, fazendo a sua parte com resignação, com paciência, com benevolência, e está relegado ao sofrimento indébito, está sendo maltratado, está sendo humilhado, está sendo prejudicado no seu campo mental, sendo ofendido, o divórcio está aí para resolver essa situação por medida extrema contra o suicídio. Quantas pessoas já se suicidaram por causa que o casamento não ia bem, por causa que havia muita violência no casamento, muitas atitudes negativas dos parceiros, dos companheiros, não respeitando os filhos, não respeitando o lar, não respeitando a família, porque o lar é sagrado. Os espíritos nos dizem, olha, se o lar vai mal, a sociedade vai mal. O lar é a célula-mãe da humanidade. O lar tem que ir bem para o planeta evoluir, para o planeta Terra progredir. E quando surge a separação como maneira de uma bênção necessária e o parceiro prejudicado, encontra no Tribunal da Consciência a autoaprovação para renovar o caminho, para seguir em frente, para buscar a sua felicidade, porque não estamos aqui para sofrermos, estamos aqui para buscarmos a nossa felicidade, mas vamos encontrá-la no momento que vivenciarmos as leis de Deus. Se ainda estamos sofrendo, é que não estamos buscando vivenciar as leis de Deus, as leis que o Evangelho nos trouxe. Então, meus irmãos, na questão 696 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento. Os espíritos da codificação respondem, seria uma regressão à vida dos animais. Olha que resposta profunda. Nós estaríamos nos animalizando, porque o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna. Devemos sermos fraternos dentro do nosso lar. Na questão 697, Kardec pergunta, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Os espíritos respondem a Kardec, é uma lei humana muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Imutável só há a que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. No casamento que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que desencarnam. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. A lei civil tem por fim regular os interesses da família, nos diz Allan Kardec. Interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Sabemos que em outros países são outras maneiras de viverem o casamento, são outras condições e outras situações. Como existe a lei civil para regular os interesses da família, também existe o Estatuto da Criança para regularizar a situação da criança, o Estatuto do Idoso para regularizar os interesses do idoso, e está aí a lei civil para regular os interesses do casamento da família. Na questão 817, Kardec pergunta aos espíritos, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos?
Os espíritos dizem que sim, né? Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Deus deu o livre arbítrio a todos nós, que nós possamos fazer as nossas escolhas. Mas podemos também, na próxima reencarnação, o nosso livre-arbítrio estar meio limitado, né? 90%, 80%, 60%, dependendo como estivermos usando nessa reencarnação. Como estamos usando o nosso livre-arbítrio dentro do lar, no trabalho, na sociedade. Vamos refletir sobre essa situação também. Nós sabemos que os espíritos não têm sexo, que nós somos espíritos imortais, que numa reencarnação podemos estarmos num corpo masculino, em outra reencarnação estarmos no corpo feminino, e aí vai depender das nossas necessidades evolutivas. E se nós estamos num corpo masculino reencarnados, e na próxima reencarnação teremos que reencarnar num corpo feminino, é claro que nesse corpo feminino estaremos usando o psiquismo masculino das últimas reencarnações. E aí dá esses conflitos, né? Do espírito com a matéria. E isso pode inverter. E nos dias de hoje nós sabemos que existem outras configurações de família. Nós somos todos parte da família universal e é o nosso dever respeitar as diferenças e buscar viver a lei de fraternidade, né? Temos nossos filhos e essas outras configurações de famílias hoje adotam as crianças que precisam de lares adotivos para que recebam amor, para que recebam carinho, para que recebam a educação necessária para que possam evoluir também, seguir em frente, sendo amados, tendo a compreensão dos pais que irão direcioná-los para um bem maior das suas vidas. No livro Estudando a Mediunidade, de autoria de Martins Peralva, no capítulo 18, Espiritismo e Lar, Martins Peralva faz uma análise das comunicações dos espíritos referente a casamentos infelizes e classifica em 5 tipos de casamentos. O primeiro casamento é casamentos acidentais. Martins Peralva nos diz assim: é o encontro de espíritos inferiores sem ascendentes espirituais. São espíritos que não houveram se encontrado anteriormente. Defrontando-se, um dia se veem, se conhecem e se aproximam, surgindo daí o enlace acidental. Funcionou apenas o livre-arbítrio, que por ele construirmos diariamente o nosso destino. Por o livre-arbítrio, nós construímos diariamente o nosso destino, com as nossas escolhas, né? Através das nossas escolhas nós vamos semeando e depois no futuro nós vamos colher, como hoje estamos colhendo o que semeamos em outras reencarnações. E diz assim: nos casamentos acidentais a aproximação se dá através de impulsos inferiores do casal e o relacionamento é desprovido de simpatia ou de antipatia. Esses casamentos podem determinar o início de futuros encontros noutras reencarnações. Como houve já o primeiro vínculo, e através dos acontecimentos e as necessidades evolutivas se encontrarão em outras reencarnações. Segundo tipo de casamento: casamentos provacionais, que é o reencontro de almas em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual. Esses são os mais comuns no planeta Terra. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam tantas vezes em dolorosas tragédias, como foi falado anteriormente, né? Do suicídio, do feminicídio, do homicídio, da violência. Então, esses são os casamentos provacionais, é onde temos que ter muita paciência,
que temos que ter muita resignação, que temos que buscar cumprir com os nossos deveres de espíritos imortais, buscarmos fazer a nossa transformação moral, buscarmos perdoar, ser indulgente com as faltas alheias. Nós que estamos em contato com o Espiritismo, as pessoas que são cristãs, que são religiosas, que busquem aí, né, é onde buscamos a nossa sustentação moral para seguirmos em frente. E o Espiritismo, não é, pela soma de conhecimento que espalha por todas as informações que nos traz, tem sido um meio eficiente, muito eficiente, para que muitos lares construídos na base da provação se reajustem e se consolidem, nos diz Martins Peralva, que devemos ter a compreensão evangélica, a boa vontade, a tolerância, o perdão das ofensas, a humildade, que são virtudes que funcionam à maneira de suaves amortecedores, né? Que vão amortecendo as situações e assim vão tornando-se mais fáceis a nossa convivência dentro do lar, vai se tornando mais amena, a gente já vai olhando com outra visão, talvez através do nosso exemplo, os filhos, o parceiro ou a parceiras, vão tendo outra compreensão da vida através do nosso exemplo, né? Porque o exemplo arrasta as multidões. Então, seguindo em frente ao terceiro tipo de casamento que nos fala Martins Peralva, é os casamentos sacrificiais, que são muito raros e caracterizam-se pelo encontro de um espírito iluminado com um espírito inferior. Quem ama não pode ser feliz se deixou para trás, torturado e sofrendo, um ser de sua afeição, alguém que ele ama, né? Um ser amado, um familiar. O espírito mais elevado concorda sempre em amparar o desajustado. Ele desce, reencarna para o casamento sacrificial e fica ali ao lado desse irmão, ajudando, dando amparo, para que ele se reerga, para que ele se reajuste perante as leis divinas, busca a sua evolução espiritual. Então, um espírito iluminado, fazendo bem, fazendo a caridade para um espírito inferior, para um irmão necessitado, de buscar a sua evolução perante as leis de Deus. E um exemplo de categoria desse tipo de casamento foi o casamento de Lívia com o senador Públio Lentulus, relatado no livro há 2000 anos. O livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Públio Lentulus foi uma das reencarnações do Espírito Emmanuel. O senador Públio Lentulus foi casado com Lívia, embora evoluído intelectualmente, era moralmente inferior a Lívia, devido ao orgulho, e ela estava ali, né, nesse casamento de sacrifício para ajudar o nosso irmão a evoluir. Tanto que Emmanuel veio aí como mentor do Chico Xavier, fez todo esse seu trabalho com Chico, tem vários livros, várias obras mediúnicas, trabalhando o Evangelho do Mestre Jesus, trabalhando a moral do Evangelho. Olha a ajuda que a Lívia deu a esse irmão, né, com seu sacrifício, com seu amor, fez a caridade. E Chico nos diz no livro Chico Xavier, o Santo dos Nossos Dias, que é um livro biográfico do Chico, edição de 1970, que Emmanuel visita Lívia uma vez por semana na esfera onde ela se encontra. Mas para isso, Emmanuel tem que passar através de uma câmara de purificação, onde deixa os fluidos pesados da terra, de modo a penetrar na esfera de Lívia, que está em posição superior a ele. Lívia está num plano muito superior, então Emmanuel, para chegar lá, tem que passar pela purificação, limpar os fluidos pesados. E isso que Emmanuel é um espírito já evoluído,
né, com seu pensamento elevado, vivenciando o Evangelho de Jesus através das atitudes, da palavra e dos pensamentos. Então, meus irmãos, vamos para o quarto tipo de casamento, que são casamentos de espíritos afins. É o encontro de espíritos amigos, com o objetivo de consolidar afetos. Neste tipo de casamento não ocorrem separações e ambos buscam aprimorar o amor que já nutrem um pelo outro. Então são espíritos afins, vamos dizer almas gêmeas, que resolvem reencarnar para dar o bom exemplo na Terra de tipos de casamentos, de tipos de famílias do bem, de famílias evoluídas, né, e consolidando afetos, amigos, por onde passam e por onde moram. E vem trazer o exemplo, ajudando na evolução do planeta Terra, ajudando a passar por esse momento que estamos passando, né, para o plano de regeneração espontaneamente. Parece que a coisa não está andando por causa de tantas atitudes negativas que a gente assiste, mas a coisa está indo sim. Jesus está no leme e está tudo programado e vai ser como Jesus programou. E temos o quinto tipo de casamento, que é os casamentos transcendentes, casamentos transcendentais. Muitos raros são esses casamentos. É o encontro de espíritos iluminados com o objetivo de trabalharem juntos, com fins altamente construtivos para o progresso da humanidade, o progresso espiritual. E temos um exemplo, né, aqui de casamento transcendente, que é o do próprio Allan Kardec com Amélie Boudet, que embora seu nome não seja citado na codificação espírita, sua participação e apoio à vida de Kardec foram fundamentais para o cumprimento da missão de Allan Kardec. Porque Allan Kardec veio com a missão de espiritualizar o planeta Terra, nos preparar, nós, espíritos encarnados no plano terrestre, nos espiritualizar para que possamos compreender o objetivo maior da nossa vida. E assim nós buscarmos a nossa evolução espiritual, porque tendo uma compreensão maior como funcionam as coisas, né, que somos espíritos imortais e a vida não acaba com a morte, a vida não é só do berço até o túmulo, nós é claro que vamos buscar o que é melhor para nós, a nossa felicidade, mas dentro das leis morais, buscando o caminho que leva ao reino de Deus. O Evangelho que o Cristo nos trouxe nos convida à nossa transformação moral, como já foi dito, né? A amar ao próximo como a nós mesmos, querer para o nosso próximo tudo aquilo que queríamos para nós, dentro das leis morais, sermos benevolentes, sermos indulgentes com as faltas alheias, né? Perdoando as ofensas, buscando nos reconciliar com os nossos inimigos, sejam eles onde estiverem, no trabalho, na sociedade, dentro do lar, como eu já falei, que às vezes os mais difíceis são dentro do lar, como companheiro, como companheira, como filho. Ali há muita desavença, muito conflito de opiniões. Então nós temos que ter paciência, resignação, buscarmos fazer o Evangelho no lar, né? Aquele Evangelho uma vez por semana, marcar um horário para que a família se reúna e vá estudar e ler o Evangelho. Com certeza estarão ali os nossos amigos do Evangelho, responsáveis pelo Evangelho no lar, nos trazendo a boa intuição, as boas vibrações, fluidificando a água. E se por acaso ali estiver algum espírito desencarnado, precisando de ajuda, ou estiver ali para prejudicar alguém da nossa família, com certeza será dali retirado, levado para o plano espiritual, né, no centro espírita, será orientado também, será consolado e encaminhado para o melhor caminho que possa fazer o nosso irmão buscar a sua evolução espiritual. Então, meus irmãos, Chico Xavier diz assim, né?
que não podemos desertar da luta por achar que a luta é grande dentro do nosso lar, com os nossos familiares. Não tenha dúvida, vamos encontrar uma luta muito maior pela frente. Quem deserta da luta, ele disse, né? Que não tenha dúvida, iremos encontrar uma luta maior pela frente. No momento que nós nos afastamos dos desígnios divinos que foi colocado no nosso caminho para nós cumprirmos com os nossos deveres, com a nossa dedicação, com a nossa boa vontade de querer fazer acontecer o melhor e cumprir o que estamos aqui para fazer, nós estaremos amparados pelos amigos espirituais, por aqueles irmãos responsáveis pela nossa reencarnação, estarão ali sempre conosco, nos dando todo o amparo espiritual necessário, nos trazendo através da inspiração as boas ideias, nos fortalecendo, nos amparando. Somos retirados no momento do sono físico ao plano espiritual, somos levados para aprendermos, para sermos orientados em qualquer situações de dúvida, em qualquer necessidade que nos traz às vezes soluções para os nossos problemas e nos fortalece para que nós não percamos mais uma reencarnação, né? Temos que aproveitar a nossa reencarnação, porque os espíritos dizem que está muito difícil reencarnar e que o momento é esse. E será que se nós não aproveitarmos a nossa reencarnação agora, buscando dar o que é melhor de nós, vivenciando as leis de Deus, será que deixando de lado todo esse momento, toda essa oportunidade de nos reajustarmos, será que depois haverá tempo? Será que não seremos levados para mundos inferiores, para outros planetas de provas e expiações ou mundos primitivos, porque perdemos a oportunidade e a fila para reencarnar está muito grande? Vamos refletir, né? Já que estamos aqui, vamos fazer a nossa parte. Então, meus irmãos, o capítulo de hoje para reflexão foi: não separeis o que Deus juntou, e convido os irmãos para lerem um capítulo, né? Darem uma olhada, para refletirem. E agora vamos fazer a nossa prece com o término da nossa exposição doutrinária. Obrigado, Senhor da vida, por esse momento que refletimos sobre os ensinamentos do seu Evangelho, que nos consola, que nos direciona para o melhor caminho nessa nossa existência terrena. Pedimos, Senhor, que possamos deixar de germinar em nossos corações o amor ao próximo, a indulgência, a benevolência, o perdão das ofensas, que possamos buscar fazer o bem sem olhar a quem. Pedimos também, Senhor, que essas energias que nos envolvem, que essas irradiações de luz possam envolver todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, principalmente aqueles envolvidos pela pandemia. Pedimos por todos os irmãos que estão sofrendo numa cama, acamados, seja no lar. Pedimos pelos cuidadores desses irmãos, pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros. Rogamos também, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, que possam refletir sobre as suas situações atuais que estão, que possam buscar na prece o contato com Deus, lembrar que Deus existe, para também buscar sustentação, para buscar um novo rumo em suas vidas. Pedimos pelos irmãos que estão semeados pelas ruas, sem um lar, que a Irmã Caridade possa estar presente através dos irmãos encarnados, que possam ampará-los, que possam ajudá-los. Pedimos também pelos nossos irmãos que encontram-se nos asilos, que encontram-se nos orfanatos.
Pedimos pelos irmãos, Senhor, que cometeram suicídio, que possam ser amparados pelas falanges de Maria de Nazaré. Pedimos também pelos nossos governantes, pela paz no planeta Terra. Pedimos também, Senhor, por todos nós e por todos os lares dessa grande família universal que somos. E sendo assim, Mestre Jesus, em vosso nome, agradecemos por todo o amparo que recebemos em nossas vidas e assim encerramos a nossa exposição doutrinária da noite de hoje. E que assim seja. Então, meus irmãos, só tenho que agradecer por aqui estar, falando aos irmãos, que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, que possamos buscar na prece e nos bons pensamentos a sustentação para seguirmos em frente na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigado e uma boa noite a todos.